Alguém que não colocou, se alguém não colocou, coloque aí, por favor. Quem já colocou, não precisa, tá? É a nossa frequência. Bom, então, ok. Finalizamos a chamada. Bom, gente, então hoje nós iniciaremos, seguindo a nossa sequência de conteúdos, tá certo? Iniciaremos a aula de conceitos em forragicultura, terminologias em forragicultura, tá certo? Vou fazer agora eu consigo fazer o sistema aqui, eu consigo ver o chat, tá bom? Deixa eu parar a apresentação. Bom, pessoal, na aula passada a gente falou do panorama da produção animal, tá certo? Falamos da importância da forragicultura, falamos uma série de coisas e uma série de paradigmas, uma série de informações, né? Produção, produtividade, que talvez fossem algumas novas e outras talvez não novas para vocês, mas fizemos uma série de reflexões interessantes, certo? E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, mas falando justamente sobre termos e conceitos da forragicultura que dependem, né, ou influenciam aí o entendimento da disciplina. Então, para que a gente prossiga e a gente entenda toda essa parte da forragicultura, a gente precisa compreender aí os conceitos, tá certo? E o que a gente fala dentro da forragicultura. Tudo bem? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, hoje vamos ter duas chamadas, tá certo? Uma no início e uma no final, tá? Então, perto aí das 17h40, a gente inicia a segunda chamada, tá? Um ponto importante é o seguinte: se tiverem dúvidas no chat ou se minha internet falhar, vocês me falam. Uma coisa que eu falo para vocês os conceitos em forragicultura, pessoal, eles têm aplicação prática. Então, são conceitos que a gente fala e vê, né? Uma coisa que eu trago aqui, por exemplo, dados meteorológicos de Belém, precipitação, temperatura, vento, idade relativa, que são conceitos relacionados à nossa área. Trago a precipitação total no ano, histórica, né, do ano de 1967 a 1996, no município de Belém. 3.000 milímetros, né? E às vezes eu pergunto, vocês sabem quanto chove em Belém? 3.000 milímetros. Sabe quanto chove em algum município da Paraíba? Por exemplo, o de menor precipitação, Cabaceiras, um dos de menores. Chove 160, o que chove no mês de julho, agosto, por exemplo. Chove no ano, em alguns locais, tá certo? E locais de regiões semiáridas, chove aí no ano o que chove no mês de março, 400 milímetros, 600 milímetros. Só para vocês terem uma ideia desse comparativo, tá bom? Aqui nessa texto, existem termos que a gente vai falar hoje. Interceptava 95% da luz incidente, pré-pastejo, resíduo, capim-marandu, lotação intermitente, reservas orgânicas, lotação contínua. Então, se você ler esse texto aqui sem saber certos conceitos, pasto, tá certo? Vocês ficam meio sem saber algumas coisas. Então, o objetivo da aula de hoje é falar sobre esses termos ou alguns desses, tá certo? Taxa de acúmulo, taxa de lotação, enfim, alguns desses termos a gente vai falar. E esses termos, pessoal, eles trazem cálculos, né? Então, isso é interessante. Como é que uma aula de terminologias ou uma aula de conceitos, ele traz, né, cálculos? Então, todas as terminologias, pessoal, vocês sabem, nas aulas quem trabalha com taxonomia, classificação, sabe que a gente precisa de terminologias padronizadas, tá certo? E tem lá no SIGA um texto que é uma tradução desse artigo, né, internacional aí, das terminologias para pastagem. Então, o professor fez uma tradução dele e publicou alguns termos, outros não. Tá certo? A gente pode até colocar esse artigo aí
o original, né, do inglês, para quem quiser acessar. E falo para vocês, dentro da forragicultura existe muita divergência em terminologias e o pessoal é muito enjoado com isso. E, de fato, é mais importante saber o que a terminologia representa, né? Porque, às vezes, a gente pode ter variações. Então, vocês, enquanto futuros técnicos, têm, né, a importância de saber o que é um pasto, o que é uma pastagem, saber os conceitos, saber essas terminologias, porque a gente ouve falar no campo uma coisa, né? Brolhar, o pessoal fala brolhar no campo. A gente sabe que o termo é brotar. Então, vocês vão falar os termos corretos, principalmente numa palestra, né? No campo, vocês vão falar, às vezes, de qualquer jeito, mas numa palestra, num congresso, vocês não vão chegar lá e falar, né, os termos inadequados, tá bom? E aqui a gente tem forragem, que é um primeiro conceito, que é partes aéreas de uma população de plantas, né, menos os grãos, que podem servir na alimentação dos animais. E podem ser pastejadas, né, colhidas diretamente pelo animal, ou colhidas e fornecidas. Então, isso aqui é um conceito meramente conceitual, digamos assim, meramente teórico. Tudo que é planta, que é parte de planta, e aqui fala, né, das frações do vegetal, exceto os grãos, não são considerados forragem. Então, o grão de milho, ele não é considerado forragem. A planta de milho inteira, que contém os grãos também, ela é considerada forragem. Resíduos de agroindústria, né, de polpa de fruta, quaisquer que sejam, são considerados forragem, porque são utilizados na alimentação animal. Tudo de origem vegetal que eu utilizo na alimentação animal, eu chamo de forragem, tá certo? Posso chamar de forragem. Relvado, que é um outro termo que é chamado aí, que é utilizado, é a comunidade de plantas herbáceas, tá certo? Seria aquele extrato ali de menor porte. E aí vem outro termo que também se assemelha com relvado, que é quase sinônimo, que é o dossel. Dossel de plantas forrageiras. É a parte aérea caracterizada pelo arranjo dos componentes, perfilhos, folhas e caules, que é o que a gente vai ver na próxima aula. E aí o dossel forrageiro ele pode incluir plantas herbáceas e algumas lenhosas, mas principalmente arbustivas. Então, pessoal, o termo dossel, não sei se vocês já viram, mas ele é usado em outras áreas, né? O dossel de árvores. Então, o dossel é a comunidade de plantas que está acima do solo. Então, eu me refiro ao relvado, que é aquela vegetação mais rasteira, que aí sim é as gramíneas, né? Que se refere às plantas herbáceas, o extrato herbáceo. Então, o dossel, que são o relvado, que são as plantas de menor porte, seria ali o dossel forrageiro, o dossel das gramíneas. Eu posso ter o dossel arbóreo ou diferentes dosséis, que são diferentes comunidades de extratos vegetais. Ok? Bom, se estiver rápido demais ou devagar demais, vocês podem falar, tá? E aí temos um conceito importante, que a gente fala muito, e que está associado já com termos práticos, tá certo? Que é a pastagem. Pastagem, né, é definida como a unidade de manejo do pastejo, né, uma unidade de produção animal fechada e separada por outras áreas, né, por cerca ou barreira. E a pastagem, pessoal, ela é tida como um ecossistema, um sistema onde eu tenho solo, planta, animal e os elementos, cerca, bebedouro, coxo, árvores, né, quaisquer que sejam, que fazem parte ou compõem o sistema, né, da pastagem, compõem o ecossistema pastagem. Então, ela é vista como um ecossistema também e vista como um sistema de produção animal. Então, todos os animais eles são criados, né, em sistemas de pastagem, né, que a gente falou lá na aula passada, ou sistemas de confinamento. E, se vocês permitem uma curiosidade, né, relacionada à aula passada, é que hoje existe um sistema de confinamento a pasto, ou terminação intensiva em pastagem, que é onde eu pego a própria pastagem e introduzo a alimentação dos animais em confinamento. Isso é só uma curiosidade. Tá? Então, pastagem é essa unidade aí de manejo que congrega todos os elementos, a cerca, o bebedouro, o coxo,
etc. E o pasto se refere à forrageira, né? Ou às forrageiras que estão disponíveis na pastagem. Então, vem a primeira pergunta de prova psicoteste. O animal consome o pasto ou a pastagem? Respondam, por favor, no chat. Os animais Pasto, né? consomem o pasto. E vocês vão ver, né, diversas vezes esses termos serem utilizados de forma equivocada. Se eu disser que o animal consome a pastagem, eu estou dizendo que ele foi lá na cerca e deu uma mordida na cerca, certo? Então é o pasto. Ah, professor, que besteira. Não, besteira não, gente. Vocês vão ver que isso traz aplicações práticas, quando a gente falar mais adiante. Temos um outro termo, né, que é chamado de piquete, que é uma subdivisão da pastagem. Então, sempre falo, né, vocês estão aprendendo aqui, pessoal, do zero, né? Tem gente que já viu e que às vezes já sabe alguma dessas coisas. Tem gente que não viu. Isso é mérito ou demérito? Não, a gente está aqui para aprender. O que é o piquete? É a subdivisão de uma pastagem, fechada e separada por outras áreas. Então, às vezes, uma pastagem, ela não é subdividida, ela é um piquete só, fechado, que é a área cercada, né? O piquete é uma subdivisão dessa pastagem em áreas menores, tá certo? E aí nós temos um outro conceito interessante, que é justamente o pastejo, né? O que é o pastejo? Então, três conceitos muito importantes que vocês devem saber: pastagem, pasto e pastejo, tá certo? Isso é muito perguntado, muito falado. O que é o pastejo, pessoal? O ato, né, de um animal desfolhar ou de um animal consumir a planta, de um animal consumir o pasto, tá certo? Realizado pelo ruminante ou não necessariamente pelo ruminante, né? Mas principalmente o ruminante, porque alguns não ruminantes também pastejam, né? E para o animal, ela envolve a busca, a apreensão e ingestão. Então, se você vê um animal andando no pasto, ele pode estar fumando um cigarro, passeando e olhando o movimento, mas ele também pode estar em busca de comida. Ele pode estar ruminando, caminhando, mas geralmente ele pode estar pastejando. Então, o ato de pastejo envolve a busca, que é ele selecionar, ele manipular aquele material, ele sair de uma área para outra, e a apreensão, a manipulação e a ingestão. Então, isso aí é o que a gente compreende pastejo, tá certo? Então, cada animal, é o que a gente falou na aula passada, tem uma forma, um hábito de pastejo. E o que vocês vão aprender mais adiante é que isso é influenciado pelo capim, tá? Pelo manejo do capim. A gente vai falar bastante sobre isso. A depender como o capim se apresenta, eu mudo a forma do animal pastejar. Bom, então aqui eu tenho o conceito de pastejo, né, que é o ato de ingestão do pasto, o ato de consumo do pasto, certo? E aqui, um outro conceito importante, né, que é utilizado aí em algumas situações, que é a intensidade de corte ou pastejo. Por que a intensidade de corte? Se eu for lá e cortar a gramínea mais baixa, eu estou cortando, né? Se o animal for lá e comer a gramínea até mais baixo, ele está pastejando. E a intensidade de corte ou pastejo, ela é determinada pela altura de corte, tá certo? Ou pastejo da planta, ou pela percentual da planta removida. Ah, professor, como é que é isso? Deixa eu colocar aqui. Vejam que até saiu um trabalho, né? Hoje foi feita uma postagem de um trabalho nosso com isso, com a intensidade de pastejo, que é, por exemplo, se eu coloco os animais no pasto e retiro eles com 50 centímetros de altura, né? Rebaixei até 50 centímetros e aqui eu rebaixei até 15 centímetros de altura. Pergunto a vocês, aonde a intensidade de pastejo ela é maior? Quando eu retiro os animais, né? Quando eu rebaixo o capim até 50 centímetros ou quando eu rebaixo o capim até 15 centímetros? 15 centímetros, certo? A Jaiane respondeu aí, Vanessa. Então, pessoal, quanto mais eu rebaixo o capim, maior a intensidade. A gente vai ver que isso tem consequências, tem aplicações práticas. Agora, o que é que eu preciso saber? Que intensidade de corte é a altura, né,
chamada altura de resíduo. Vocês podem anotar aí também, altura de resíduo, certo? Resíduo. Rapaz, eu desaprendi a escrever aqui no digital. Viu? Resíduo, olha só. Resíduo ou, eu vou digitar no chat que é melhor. Altura de resíduo ou altura pós-pastejo. Isso para quando você tem a rotação dos animais. Agora, isso é para altura, né? E se for em dias, pessoal? Eu vou colocar aqui duas intensidades, né? Digamos assim, intensidade de pastejo, que ela é dada pelo período de ocupação. Eu vou falar mais adiante também do sistema de lotação rotacionado ou intermitente. Se eu deixo os animais, por exemplo, 5 dias consumindo um capim, né? 5 dias consumindo o pasto. Ou eu deixo os animais um dia consumindo o pasto e retiro eles do piquete. Em qual desses períodos aí a minha intensidade é maior? Com 5 dias ou com um dia? Sim. Por quê? Me ligando aqui. Por que 5, né? Mais tempo. Mais tempo consumindo. E eles vão baixar mais o capim. Então, quanto mais tempo os animais ficarem, né, naquele pasto, mais ele será rebaixado. Então, para os sistemas aí de lotação rotacionada, que eu vou falar daqui a pouco, tá certo? Ou lotação intermitente, eu tenho essa intensidade de corte ou pastejo, né, ela é inversamente proporcional ao período de ocupação. Então, quanto maior o período de ocupação, né, ela é diretamente proporcional. Quanto maior o período de ocupação, maior será a intensidade de pastejo. Beleza. Esse conceito é importante. Então, aqui, ó, uma maior intensidade, eu rebaixo mais, uma menor intensidade, eu rebaixo menos, né? Então, aqui está os dois na mesma altura e aqui está o grau de rebaixamento, que pode ser mensurado em dias ou em altura, tá certo? Um outro parâmetro, conceito interessante é frequência de pastejo. E esse aqui ele é utilizado mais para a lotação rotativa, tá? Então, esse conceito também será falado hoje. A frequência de pastejo é o intervalo entre um pastejo e outro. Então, eu tenho piquetes diferentes, que ela também é medida pela altura de entrada, vou colocar aqui, altura de entrada do piquete, ou pelo período de descanso desse piquete. E aí eu vou fazer o mesmo questionamento. Se eu tenho um piquete que aqui ele entra com 90 centímetros, a altura de entrada de 90 centímetros e o outro de 70, aonde a frequência de pastejo é maior? Aonde o animal vai entrar mais cedo, aonde eu vou rodar mais esse pastejo? Com 70 ou com 90 centímetros? Em termos de altura, né? Vou colocar aqui centímetros, para ver se vocês estão acompanhando aí esse raciocínio. Se a frequência é o intervalo entre dois pastejos, né? Então, digamos que a cada vez que o pasto atingir 70 centímetros, eu coloco os animais. Cada vez que o pasto atingir 90 centímetros, eu coloco os animais. Pergunta, onde a frequência de pastejos ela é maior? 70, né? Vai ter que estar voltando, né? Menos tempo, né? Exatamente. Vai ficar menos tempo, aliás, desculpa, vai ficar menos tempo lá. Vai ficar menos tempo descansando, os animais vão entrar, entendeu? É o raciocínio inverso. Então, é isso, Gerlane. Então,
A cada 70 centímetros eu coloco os animais. A gente vai ver que isso tem implicações, por que colocar mais cedo ou mais tarde, isso muda o capim. Então, aqui isso se chama frequência. Por exemplo, né, aí já o que o Paulo falou, se fosse ser em termos de dias, né, como é que eu expressaria as frequências em dias? É o período de descanso, é o tempo que o pasto fica descansando. Então, eu tenho uma frequência de 40 dias, por exemplo. Nossa, está horrível minha letra. E uma frequência de 25 dias. Certo? Que aqui eu tenho período de descanso. Aonde a frequência é maior? A frequência de pastejos é com 40 dias ou com 25 dias de descanso? O que é o descanso? É o período que o pasto fica sem animais. Então, a partir desse período aí, eu vou colocar os animais. É o mesmo raciocínio, só que agora com dias. Então, aonde eu vou ter uma maior frequência de pastejos? Com 40 ou com 25 dias? Brena, qual parte, Brena, você não entendeu? A da altura ou dos dias? Ou as duas? Essa parte aí que o senhor deu exemplo de 90 e 70. Tá. É o seguinte. Se a gente olhar no sistema de lotação rotacionada, né, o que acontece? Toda vez que o capim atinge uma altura, eu coloco os animais. Ou que passam uma quantidade de dias. Então, por exemplo, pense 2 pastos, um do lado do outro. Eu cortei eles e rebaixei numa mesma intensidade. Eu baixei todos a 30 centímetros. Eles vão crescer. Né? Quando um der 70, eu vou colocar os animais. Quando o outro der 90, eu vou colocar os animais de novo. Aí eu lhe pergunto, quem vai chegar primeiro? É o de 70 ou o de 90? Não é o de 70 que eu vou colocar os animais primeiro? Dessa forma, quando eu colocar os animais no de 70 e rebaixar eles de novo para 30, ele vai crescer de novo e eu vou voltar mais rapidamente do que o de 90. Então, o intervalo entre uma entrada e outra, ele vai estar menor. Exato. Ele vai estar menor, tá certo? Do que o de 90. Então, o intervalo entre uma entrada e outra, entre um pastejo e outro, ele vai ser menor no de 70. Então, logo, a frequência entre os pastejos vai ser maior, porque eu vou dar mais pastejos. Os animais vão passar mais vezes naquela área de 70 do que na área de 90. Porque quanto menor essa altura, ele vai entrar mais cedo. Então, eu vou aumentar a frequência de pastejo. A frequência com que os animais voltam naquela área. Seria mais ou menos isso. Clareou? E o mesmo vale para os dias. A cada vez que chegar, né, ele vai entrar mais cedo, ele vai rodar mais, ele vai ter mais ciclos. Ficou claro? Sim, professor, consegui compreender. É basicamente isso. Quando eu transponho isso para os dias, é a mesma coisa. Dias é mais fácil de visualizar do que a altura. Certo? Por quê? 25 dias eu coloco os animais de novo. 40 dias, vai demorar mais. Então, quando eu entrar no segundo ciclo do 25 dias, ao longo de 3 ciclos, por exemplo, o de 40 dias ainda vai estar com 2. Então, a frequência de pastejos é maior, né, com esse período aí menor. Tá ok? Bom, aqui. Aí vamos seguindo. Então, vejam, né, aqui é só para mostrar a vocês que alguém perguntou isso, né, que é o período de descanso. Se o capim está maior ou menor, por que a gente estuda isso e por que a gente fala isso, pessoal? É porque essa simples frequência de pastejo, que é a altura que o capim está, a quantidade de dias que representa toda a morfologia dele, né, que é o que a gente vai falar semana que vem, que é o que modifica toda a morfologia dele, tem influência direta no desempenho animal, no consumo dos animais. Então, vejam aqui, o capim
manejado com 25 centímetros numa frequência e com 35 centímetros ele está dando desempenho maior nos 25. Por quê? Tem uma questão aí relacionada à qualidade e à quantidade. Então, aqui eu estou mostrando uma aplicação prática de um conceito, né? O pasto, quando os animais entram com 100, com altura de 1 metro ou com altura de 1,20 m, tá certo? Isso dá diferença na produção de leite, dá diferença no consumo, então é importante conhecer a frequência e a intensidade de pastejo. Por exemplo, no trabalho de vocês, vocês irão recomendar a altura de entrada, de saída para aqueles capins. E isso será com base no sistema, será com base no animal, com base no manejo. Então, agora a gente está apresentando o conceito, né? Frequência de pastejo e tudo mais. Então, veja aqui, ó. Eu tenho 19 dias e 27 dias. Isso aqui dá diferenças na produção animal, que é o intervalo entre pastejo, que é a frequência de pastejo. Aí agora, né, eu trago, eu juntei esses dois slides para mostrar uma diferença interessante. Manejo do pastejo e manejo da pastagem. Vocês sabendo do conceito de manejo de pastejo, e vocês sabendo o conceito de pastagem, a gente consegue definir o que é o manejo de cada um. E isso é importante também. Tem um comentário aqui, Elane, né? Isso comparando áreas com o mesmo capim, porque se fosse capins diferentes, o período de descanso vai ser diferente, por mais que seja a mesma altura de entrada. Sim, com certeza. Né? Isso aí é um spoiler lá da frente, né? Que a gente vai falar. Cada capim vai ter uma altura de entrada, uma altura de saída, um período de descanso diferente, e isso poderá variar com o manejo, né? Então, aqui a gente vai ainda introduzir o conceito, né, para chegar nesses detalhamentos. Então, falo para vocês, pessoal, esses conceitos, eles não são meramente conceitos ou terminologias, eles são aplicados à prática, né? Porque isso reflete muita coisa dos capins, que é o que está sendo falado aí. E esse slide também mostra isso. Manejo da pastagem. O que é que vocês entenderiam ou vocês poderiam falar? Porque a palavra manejo a gente usa para tudo, né? Tudo é manejo. É manejo, 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 manejo. Tem que especificar. Manejo da pastagem versus manejo do pastejo. Qual seriam... o que é que vocês entenderiam como manejo da pastagem, por exemplo? Aí envolve desde o tamanho da área, o tipo de cerca, né? Se vai colocar tantos coxos lá, né? Isso tudo tem a ver com a pastagem, né? E do pastejo é referente ao capim só, né? Não só o capim, mas vamos no conceito de pastejo, né? O que seria o manejo do pastejo? O que é pastejo? Aí vamos na definição. Controlar a quantidade de capim que o boi vai comer, mais ou menos. É tipo isso. Então, juntando o que a Sheila falou, que o Paulo falou, é o seguinte: o manejo do pastejo seriam formas ou métodos que eu tenho para controlar a forma como o animal consome o capim. E aí é através do capim, da altura, da regulação disso, e através do número de animais, do ajuste do sistema. E a gente vai falar disso hoje. Então, o manejo do pastejo é o que, pessoal, a gente se dedica muito, é fazer com que o animal coma da forma mais eficiente possível. Então, nós conseguimos ter práticas e técnicas para influenciar a forma como o animal pasteja. Isso é muito interessante. Talvez seja a coisa mais fantástica de tudo isso, que é o que a gente vai falar no decorrer da disciplina. O manejo da pastagem são todas as ações que visam a melhoria da pastagem, tá certo? E a gente tem ações que a gente pode elencar como ações de manejo da pastagem. Quais vocês poderiam elencar aí? O Paulo falou algumas, mas quais ações, né, outras ações a gente poderia elencar, como a Jaiane falou, boas práticas? Tamanho do coxo, o tamanho da cerca, o que mais que entra como prática de manejo de pastagem? Práticas... eu não posso falar, senão vou dar a resposta. Eu sempre dou a Na parte resposta. de adubação, correção.
Isso. Análise de solo, Controle de plantas daninhas. plantas daninhas, controle de pragas, tá certo? O que mais? A introdução de árvores, sombreamento, né? Adubação. Tudo que for feito relacionado à pastagem é o manejo da pastagem. Então, esse aí talvez seja muito negligenciado e o do pastejo nem se fala. Mas aí o manejo da pastagem é você manter as cercas em bom estado, a água, né? Ter água de qualidade. Tudo isso entra no manejo da pastagem. E quando a gente vai para o manejo do pastejo, são as formas que a gente tem de influenciar ou de gerenciar a colheita dos animais, tá certo? Então, o manejo de pastagem né, nada mais é do que a manipulação desse sistema complexo, né, desse ecossistema, que a gente tem solo, planta e animal, então todas as ações relacionadas à pastagem. Então, pelo conceito da pastagem, eu chego no conceito de manejo de pastagem. Então, eu sei as práticas disso, tá certo? Que é buscar perenidade, buscar rendimento, buscar tudo isso. E nesse quesito aqui, né, deixa eu dar uma pausa aqui, fazer um ajuste. Eu vou abrir agora a segunda chamada 2, para vocês irem colocando, né? Mas não vai acabar, não vou acabar a aula. Na verdade, só uma pausa aqui para eu recarregar meu galão de água. Tá? E aí a gente tem a diferença de manejo do pastejo, manejo da pastagem, tá certo? E vamos seguindo com os conceitos, porque nós temos mais alguns para a gente finalizar. Conceitos de prova. Eu achei até uma coisa aqui interessante. Vou mostrar para vocês. Vão respondendo a chamada. Colocando aí, por favor. Tem uns exemplos aqui hoje. O RU está funcionando? É uma pergunta. Eu acho que não, né? Alguém Não, sabe? professor. Biblioteca, alguém conseguiu descobrir alguma coisa da biblioteca? Também não, professor. Tá bom. Também não está funcionando ou vocês não têm essa informação? Não está funcionando. Tá bom, né? Há rumores que somente em março, quando voltar o presencial, professor, parece o RU e biblioteca. Foi Mas comentários, não tenho em certeza. março vai voltar o presencial, é? Comentários também, que eu não tenho certeza. Fofocas. Eita, rapaz, não. Ai, ai. Vamos esperar. Melhor aguardarmos, né? Sempre acho melhor aguardar. Oficial. Comunicado oficial, nada. Não teve. Mas eu acho, num quesito desse, eu acho importante não haver precipitações. Tá, vamos seguir aqui. Tá tudo certo aí, pessoal? Tá acompanhando direitinho, né? Nada, até aqui nada demais. Ok? Tem umas contas aqui, eu quero mostrar umas continhas para vocês no final. Tá? E depois eu vou passar exercícios para vocês. Só um minuto. Teve o som aí, professor. Obrigado.
Pronto, já passou. Já passou. E agora dá para ir. Estão escutando minha voz direito? Tá bom? Sim, professor. Beleza. Aí, pessoal, o que é que a gente tem, né, dando seguimento aos conceitos? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, não? Não, professor. Não. Tá. Não. Tudo bem. Eu tenho que refazer aqui o negócio. Só um minuto. Agora. Bom, agora vocês verão. Dentro das formas de manejo do pastejo, né, a gente tem duas formas ou dois métodos, tá certo? Porque eu falei aqui ações de manejo da pastagem, né? Todas as práticas, adubação, calagem, irrigação, análise de solo, cerca, ok. Para o manejo do pastejo, pessoal, a gente tem praticamente ou basicamente dois métodos, que a gente vai estudar também em uma aula só disso, que tem lá na aula 11, aula 10, métodos de lotação. Aqui é para introduzir o conceito para vocês já saírem sabendo que as formas de manejo do pastejo, ou chamadas de métodos de lotação, né, são os procedimentos ou técnicas de manejo para manipular os animais no espaço do tempo para atingir objetivos específicos. Quais são os objetivos específicos? É desempenho animal, é a manutenção da saúde do animal, etc., etc., manutenção da sobrevivência do animal, enfim. Dentro do manejo do pastejo, a gente tem os métodos de lotação. São principalmente as formas de modificar o pastejo dos animais. Dos métodos de lotação, a gente tem dois, basicamente, que é a lotação contínua, que é onde os animais têm acesso irrestrito à área, tá certo? Sem subdivisão de piquetes. Os animais ficam lá na mesma parte, no mesmo pasto, a vida toda. A vida toda, não. Durante o período chuvoso, durante o período seco. Eles não são mudados de área, não tem subdivisão. Isso era erroneamente chamado de pastejo contínuo. Por que não é pastejo contínuo? Porque, sabendo do conceito de pastejo, que vocês já sabem, eu estou dizendo que o animal está continuamente pastejando, mas não é isso. É lotação contínua, porque eu mantenho os animais numa mesma área. Então, a lotação que é contínua não é o pastejo, tá certo? Isso, né, dentro desse método, eu tenho duas formas de fazê-lo ou de executá-lo, que é com a taxa de lotação fixa, e a gente vai aprender o que é taxa de lotação, que é a quantidade de animais, né, por área, ou taxa de lotação variável. Então, a gente vai explicar o que é cada um desses dois. Em um, eu não mexo na quantidade de animais, e no outro, eu mexo na quantidade de animais. Então, esse daqui, né, cadê? O método de lotação contínua com taxa de lotação variável é o mais recomendado, porque eu ajusto a quantidade de animais em função da quantidade de capim. A taxa de lotação fixa é o menos recomendado e o mais utilizado por muitos produtores. Coloca lá a quantidade de animal e deixa lá e vai para a praia, para Salinas, curtir e depois dizer que está produzindo carne. Certo? O outro método de lotação é chamado de lotação intermitente ou rotacionada. E aí vocês vão ver pastejo rotacionado, pastejo rotativo, uma série de nomes. Mas o termo mais apropriado, mais adequado, é a lotação rotacionada, ou intermitente, que aí também eu tenho, né, períodos de ocupação ou períodos de descanso, que foram aqueles conceitos lá de intensidade e frequência de pastejo. Então, assim, nem sempre o pastejo é rotacionado, né, certinho. Às vezes vai de um piquete para o outro, ou a lotação, né? A lotação ela é rotacionada, mas não o pastejo. O pastejo não é rotacionado, né? Isso não condiz com a palavra. Então, qual a diferença da lotação contínua para a lotação rotacionada? Na lotação rotacionada, os animais mudam de áreas, né? Existem subdivisões ou piquetes entre a lotação contínua, em relação à lotação contínua. Pergunta de prova.
Pergunta prática, tá certo? Isso aqui tem implicação prática. Vocês, enquanto técnicos ou funcionários, ou o cara lá, pensando no cara que está trabalhando na fazenda, que vai mexer com os animais. E com vocês também, que serão técnicos e farão recomendações disso. Qual desses métodos? Eu tenho 3 métodos: lotação contínua com taxa de lotação fixa, lotação contínua com taxa de lotação variável, lotação intermitente. Quais desses 3 métodos é de mais fácil execução, né, a nível de fazenda? A lotação contínua com taxa de lotação fixa, a lotação contínua com taxa de lotação variável ou a lotação intermitente? Falem o que vocês acham, não falem o que vocês ouvem nos jornais e nos técnicos e nos sensacionalistas. Depois podem falar. Me parece rotacionado. Rotacionado, por exemplo, tem gente que acha que... Qual é o mais fácil? O rotacionado, você vai trocar os animais de piquete ali a cada dia ou a cada período que ele atingir a altura, né? Você pega lá os animais e troca de piquete. Tal. O cara sabe, você vai ter que dizer qual é o complicador. Alguém vai ter que dizer qual piquete é para ir. E isso, na maioria das vezes, é meio aleatório, meio negligenciado. Mas a gente vai aprender quando trocar, né? Isso o cara tem que trocar. Na lotação contínua, com taxa de lotação fixa, o que é que tem que ser feito? Nada, o gado fica lá direto, pelo que eu entendi, né? Pois é, esse seria o mais fácil do fácil. Então, assim... Alguém quer falar aí? Estou falando em termos de fazenda, não foi? Pois é. Tá meio... O microfone está ruim, Jair. Isso. Estão me ouvindo agora? Agora sim. É porque estava ligado na caixinha aqui, meu celular é muito baixo. É em termos de fazenda, não foi o que o senhor perguntou? Uhum. Em termos de fazenda, seria para o produtor sem ser assistido por alguém? Olha, eu acho que isso independe, mas pensando no funcionário, na execução, mesmo sendo assistido, sabe? Porque assistido... O mais fácil seria o mais praticado, não é, professor? O de lotação contínua. Depende. Não nessa... mas faz sentido seu raciocínio, sim. Mas aí dentro da lotação contínua tem a fixa, que aí a fixa não faz nada, então o mais fácil para o cara é soltar os animais lá e de fato das coisas. Isso é o mais fácil. Ok. Esse é o mais eficiente? Não. O lotação fixa a gente não é mais eficiente. Então a gente... Professor, Oi. mas geralmente nas fazendas não existem vários lotes, cada um em uma quadra? Tipo, a fazenda que eu faço acompanhamento, cada lote, uma área, tem um limite de animais. Aí como é que eu vou fazer essa troca? Vou trocando... Não, mas aí é porque ele já dimensionou, ele tem uma lotação contínua de acordo com o dimensionamento da área. Mas em algum momento, Brena, pode haver uma oferta excedente ou uma falta de capim, porque não há ajuste da lotação. Então, mas nessa subdivisão aí dos grupos de animais já é alguma coisa. O que eu estou mostrando aqui é que, às vezes, nesse de lotação fixa, eu tenho uma área de 10 hectares. Eu coloco lá, sei lá, vou colocar aqui, sei lá, 40 animais nessa área de 10 hectares e eu deixo eles lá. Eu não ajusto nada a quantidade de animais. Tá certo? E aí, isso é a lotação fixa, lotação contínua com taxa de lotação fixa. Se eu botar esses 40 animais em 10 hectares, e aí no período seco eu reduzo a taxa de lotação, ou quando tem mais capim, eu coloco mais, quando tem menos, eu coloco menos, eu tenho a lotação variável. Então, aí eu já começo a complicar. Ou, esses 10 hectares, eu subdivido ele e eu vou rodando os piquetes. Então, ou
né, os diferentes lotes de animais vão rodando diferentes piquetes, aí que é o sistema rotacionado. Em termos de dificuldade, né, que a Jaiane está falando, em termos de dificuldade operacional, ou necessidade operacional, o que é mais fácil? É eu deixar os animais lá sem mexer na quantidade de animais, sem ajustar isso, né, os lotes e tudo mais. E isso é uma coisa que a gente observa na prática, né? É difícil, que aí, na verdade, eu vou chegar está chegando na resposta da minha pergunta, né? A taxa de lotação fixa é o mais fácil de todos. Só que ela não é tão eficiente, porque eu não controlo aí esse excedente e a falta de capim. Aí, tirando esse como mais fácil, né, e menos eficiente, eu tenho 2 métodos de eficiência igual, que o povo diz que o rotacionado é melhor, tá certo? A lotação variável, taxa de lotação variável. Lotação contínua, os animais permanecem toda a área, mas eu ajusto a quantidade de animais. Ou a lotação rotacionada. Qual desses é mais fácil? Ajustar os animais na mesma área, colocar e tirar animais, ou eu fazer aqui uma lotação rotacionada? Esse é onde eu queria chegar. O que é que vocês acham? Contínua com a lotação variável, com a taxa de lotação variável, ou rotacionado? Aqui eu vou ficar colocando e tirando animais, periodicamente. Eu digo a vocês, né, que o TL variável é mais trabalhoso e mais difícil do que o rotacionado para a fazenda. Porque quem que vai fazer isso? É o peão, né, é o colaborador e vocês. Aí vocês vão ter que ajustar de acordo com a quantidade de capim. Coloca animal, tira animal. Se o capim está muito baixo, tira animal. Se o capim está muito alto, coloca animal para baixar esse capim. Aí pergunto, por exemplo, Brenda, isso é feito na fazenda que você acompanha, né? Por exemplo, um ajuste da quantidade de animais ou do lote em relação ao capim, se ele baixa demais, existe alguma ação para isso? Ou a quantidade, se a quantidade já foi ajustada para isso, ok. Mas se não, eu posso ter situações onde os animais vão comer muito o capim. Tá certo? Então, em termos de ajuste e de execução, a pergunta é a seguinte: onde é mais fácil? O que é mais fácil executar? É a lotação contínua com taxa de lotação variável ou a lotação intermitente ou rotacionada? Aqui eu vou trocar de piquete, desse para esse, desse para esse. Vou fazer a rotação aqui e depois voltar para cá. Um exemplo. Pense no trabalhador, né? No colaborador da fazenda. Aqui, o que é que eu tenho que fazer? Colocar animais ou tirar animais. E isso pode me fazer mexer no tamanho dos lotes. E isso pode complicar também o manejo na fazenda. Então, esse aqui acaba sendo de mais difícil execução prática, esse ajuste de taxa de lotação. Colocar e tirar os animais, é diariamente ou semanalmente? Isso seria, por exemplo, uma quantidade de animais. Eu fazer um ajuste na quantidade de animais. Pode ser quinzenalmente, por exemplo, mensalmente. Tá? Isso é um refinamento. Porque eu observar o capim, ver se ele está baixo demais, opa, eu tenho que tirar animais. Só que isso cai, né, a nível de fazenda, cai em eu ter que mexer em número e tamanho de lotes. Então, o que é que vocês vão aprender? A dimensionar já uma área para que você saiba. Só que isso a gente faz um monte de conta, mas vocês só vão ver na hora. Vocês só vão ver no campo o que o capim vai responder. E vocês vão quantificar lá o que o capim tem, né, e vão saber quanto de animal vocês vão colocar. E mesmo assim, essas contas são norteadoras. Você vai colocar e observar o capim. Se você colocar, você fez a conta toda e chegou lá, eu tenho tantos animais aqui, isso aqui aguenta tantos animais, e porventura não der aquela resposta, você vai ter que fazer um ajuste,
nessa É quantidade. porque isso influencia muito o regime de chuva, o Exato. solo, a fertilidade, né? O Se aquele capim é ano dinâmico. mudou o clima e aí vai mudar o desenvolvimento das plantas, né? Exato. Então, o negócio é esse. Por isso, né, esse ajuste da taxa de lotação, ele é feito, mas ele se torna mais complexo a nível de fazenda. Mas beleza, eu tenho os dois métodos. Num, os animais permanecem o tempo todo numa mesma área, no outro eles são trocados de piquetes. Na lotação contínua, eu tenho a lotação, taxa de lotação fixa e a taxa de lotação variável. Isso aqui é importante. Outra coisa, né? Massa de forragem, que vocês vão calcular, vão estimar e vão ter, vou falar disso um pouco mais adiante, é a produção de forragem, a produtividade de forragem. Quanto que o capim produz de matéria seca, tá certo? É o mesmo que produtividade de forragem. A taxa de acúmulo de forragem, pessoal, ela tudo que for taxa é em relação aqui, geralmente, ao tempo. Então, essa produção, essa produtividade de forragem em função dos dias. Então, é quilos por hectare por dia. Então, a gente sabe, a gente consegue estimar quantos quilos por hectare os capins produzem por dia. Isso tem nos trabalhos de pesquisa, tá certo? Mas são estimativas. E aí vem um ponto interessante, que é o acúmulo líquido, ou a taxa de acúmulo líquido, ou a produção líquida, né? É o resultado entre a produção total, a massa de forragem, descontando processos que subtraem massa. Quais são os processos que subtraem massa? É o próximo conceito, que é a senescência, tá certo? Então, o acúmulo líquido ou produção líquida significa a produção de material verde, é a produção total menos o material morto. Esse conceito é extremamente prático, tá certo? A gente vai ver isso também. O capim, pessoal, você olha um capim elefante com 5 metros de altura, ele tem muita massa, mas a produção líquida dele é baixa, tá certo? Por que ela é baixa? Porque ele tem muito material morto ali. Iaçu, vou botar aqui 5 metros de altura. Quando você vê um BRS capiaçu, não sei se viram ou não, né? O capim da moda aí. Vou mostrar aqui a vocês uma coisa. O recomendado, Gerlane, depende, tá? Os recomendados são a lotação rotacionada ou a lotação contínua com taxa de lotação variável, tá? Ele é muito usado no sul. No sul do país, a lotação contínua é muito usada com ajuste da taxa de lotação. E em diversas regiões do sudeste também é usado. Mas o povo tende a dizer que o rotacionado é melhor. Não, talvez o rotacionado seja melhor por ser de mais fácil execução. Então, onde não se tem refinamento de manejo, ele acaba desempenhando mais. Mas se eu botar um rotacionado e o contínuo com taxa de lotação variável, um do lado do outro, em condições ideais, eles são iguais em termos produtivos. Pergunta da Elane, muito interessante, pessoal. Para onde vão os animais retirados das áreas com lotação contínua e taxa de lotação variável? Toda propriedade rural, todo dimensionamento que vocês fizerem de pastagem, divisões, vocês precisam ter uma área chamada de área pulmão ou área de escape, né? Isso a gente não fala no livro, isso não fala nas aulas, eu estou falando agora para vocês. Acho que até quando foi assistido aí nas outras disciplinas eu não falei isso. Mas, por exemplo, é importante que você deixe uma área de reserva para animais que chegarem, para um animal que esteja doente, para um animal que você retire, para que você faça uma reserva de pasto, para qualquer coisa. É interessante ter uma área que eles chamam, né, que o pessoal chama de área pulmão. Então, você teria uma área de reserva. Por exemplo, tem 10 hectares, eu vou fazer um rotacionado, eu vou ter uns piquetes ali para determinados lotes, eu tenho que ter outro para tirar ele, porque se eu for tirar ele, eu vou tirar para onde? Eu vou ter que vender o animal. Se eu não quiser vender o animal, eu tenho que ter áreas reserva, áreas escapes, áreas pulmão, tá certo? Respondendo aí ao questionamento. Vou mostrar aqui uma foto, né, de um capim, por exemplo, para mostrar o acúmulo líquido.
Olha esse capim aqui da imagem, tá certo? Aqui a produção líquida é somente o que está daqui para cima. Tudo isso aqui não entra na produção líquida. A produção líquida é o material verde. E o que a gente quer maximizar é a produtividade líquida, pessoal. Porque simplesmente esse material senescente aqui ele não tem qualidade. É simples assim, tá? E, por exemplo, eu vou mostrar a vocês aqui um vídeo enviado, né, por um produtor que mostra a colheita do capiaçu, que é um capim aí. Vocês estão vendo tá, vou botar aqui para vocês verem e vocês visualizarem que aqui, num capim desse aqui, por exemplo, peraí. Eu vou baixar o vídeo. Nesse capim, o acúmulo líquido ele é quase, talvez, sei lá, 0 ou negativo. Porque só tem material morto. Então, para que eu quero, né, colher material morto? Então, é importante vocês saberem o que é o acúmulo, o que é a produção de forragem total e o que é acúmulo líquido. Agora vocês estão vendo a janela aí. Vocês escutam o Agora som? eu não estou ouvindo. Também não. Agora tô. Pois é o barulho da máquina. Observe esse capim aí. Ele está com 5 metros de altura, né? Isso foi enviado por um produtor rural. E lá na ponta eu tenho um pouquinho de verde. Eu tenho muita massa, muita acúmulo, muita produtividade de forragem. Eu tenho, talvez, um acúmulo líquido baixo, tá certo? E o acúmulo líquido, para nós, é o sinônimo aí de eficiência. Lógico que sempre vai ter alguma parte aí senescente, mas aqui eu tenho, digamos, talvez 70% da minha produtividade aí de material senescente. Tá bom, pessoal? Então, esse é o conceito de acúmulo líquido. Então, mostramos aí mostramos a produtividade de forragem, ou acúmulo de forragem, ou massa de forragem. Vejam que são vários nomes para uma mesma coisa, certo? Tudo depende, né? Outro dia falaram, feliz dia do depende, para os engenheiros agrônomos. Mas não coloquem na prova depende, né? Ou coloque por quê, né? Então, a gente tem massa de forragem ou produtividade de forragem, taxa de acúmulo de forragem, que é o acúmulo no tempo, certo? Temos o acúmulo líquido, que é o acúmulo, a produção de material verde, certo? Descontando a senescência, e senescência é a morte dos tecidos. Outro conceito, unidade animal, que vocês viram no relatório da ABIEC, e vocês vão ouvir falar, o A. O que é o A? 450 quilos de peso vivo. Então, uma unidade animal equivale a 450 quilos de peso vivo. Professor, tem que decorar isso. Olha, isso tem que estar prontamente disponível. Não diria decorado, mas prontamente disponível, porque vocês vão usar isso bastante. Por que existe o A, pessoal? Porque eu comparo na base de unidade animal caprinos, ovinos, animais de diferentes categorias. Então, eu tenho, em quantidade de unidade animal, eu converto tudo para uma base comum e me possibilita comparações entre sistemas, tá certo? Então, vai ser interessante saber e usar o conceito de UA. Por isso que ele foi criado. Um outro conceito é pressão de pastejo, tá certo? Que é a relação entre número de animais e unidade de peso de forragem. Então, é quilo de peso vivo por quilo de matéria seca de forragem. Tá certo? Então, quanto mais animais eu tenho numa determinada área, eu aumento a pressão de pastejo. Ou, se eu tenho o mesmo número de animais e reduzo a área, observe essa imagem aqui, que ela é diferente, né? Eu também aumento a pressão de pastejo, tá certo? Então, é como se eu tivesse... a gente vai falar disso mais adiante.
mas se eu tivesse num churrasco ali, né, e eu tiver uma capacidade para 10 pessoas e eu colocar 30, eu aumentei a pressão de pastejo. Ou nesse churrasco que tinha capacidade para 10 pessoas e eu tenho as 10 pessoas e eu chego com a capacidade de carne, né, a quantidade de carne que somente dê para 5 pessoas. Eu fiz a mesma coisa, eu aumentei a pressão de pastejo. Ou eu posso aumentá-la aumentando os animais ou diminuindo a área, né? Então, pressão de pastejo, relação entre número de animais ou peso dos animais e peso de forragem. Oferta de forragem, relação entre peso da forragem e peso do animal. Ou seja, o inverso da pressão de pastejo. Ah, professor, que chatura é isso? Vocês vão ouvir falar disso, então tem que saber. Oferta de forragem alta significa o quê? Muito capim por unidade de peso, 2%, 3%, 5% do peso vivo. Tem muita forragem para os animais. Pressão de pastejo alta significa que tem muito animal por quilo de forragem. Então, isso é importante. Tá bom? Taxa de lotação, como eu falei, né? É o número de unidade animal por hectare, né? Por tempo definido, ou às vezes não. Mas você tem a taxa de lotação média do Brasil. O que é? É dada em UA por hectare. A taxa de lotação, às vezes, é dada em cabeças por hectare. Mas cabeça por hectare, não vou saber se é uma cabeça de bovino, de vaca, se é bezerro, se é garrote, né? Se é um boi lá gordo, então o A coloca todo mundo na mesma base, tá bom? Então, esse conceito é importantíssimo, taxa de lotação. Quando vocês abrem o relatório da BIEC, eu tenho lá taxa de lotação média do Brasil, e a gente precisa saber. Como digo a vocês, isso são conceitos práticos e totalmente aplicados, né, e que têm relação direta aí com o manejo. Um outro conceito importante é a capacidade de suporte. Capacidade de suporte é o número de animais por área no ótimo da pressão de pastejo. Traduza isso, professor. Capacidade de suporte é a quantidade de animais ou a taxa de lotação ideal, né? A taxa de lotação que o pasto suporta, sem causar degradação, sem causar deterioração. Então, é assim, aquele pasto ali, ele, naquela condição, ele suporta 2 UA por hectare. Se eu botar 3, eu vou degradar o pasto. Se eu botar 1, está sobrando capim, por exemplo. Então, capacidade de suporte é a taxa de lotação ideal. Tá certo, pessoal? Isso tem conceitos práticos também, e esses conceitos práticos a gente aborda na prova com situações práticas. Vocês vão visualizar isso com situações práticas. Por exemplo, a taxa de lotação abaixo da capacidade de suporte, que é a taxa de lotação ótima. O que é que eu tenho? Subpastejo. Eu sempre faço o exemplo do RU, todo mundo aqui foi no RU. Quando vocês chegam no início, né, do fornecimento das refeições, você está ali, talvez, numa capacidade de suporte que está numa taxa de lotação que está abaixo da capacidade de suporte. Tá certo? Então, você estaria numa situação de subpastejo. Ou quando você chega primeiro no coffee break, que você saiu primeiro do auditório antes de estourar todo mundo em cima. Ali você, por alguns segundos, antes de estourar, aí me permitam uma brincadeira, né? Quem está ofendido, antes de estourar a boiada, que a galera vem em cima, né? Quando a gente fazia os eventos aí. Não sei se alguém de vocês já participou, o pessoal mais antigo aí. Quando vem a turma em cima do coffee break, vem tudo de uma vez. Então, naqueles primeiros segundos ali, você está numa situação de subpastejo, tá certo? Tem mais forragem, né, aqui. Tem mais forragem do que animal para comer. Então, está sobrando capim, tá certo? Quando eu tenho a taxa de lotação maior do que a capacidade de suporte, que talvez é o que o povo quer, o cara fala, eu tenho 4 cabeças por hectare. Tem que saber se elas estão ganhando peso, dando leite. Porque às vezes o cara simplesmente coloca e não observa o capim. O que é que acontece? Opa, super pastejo.
Aí eu faço analogia com o RU. Qual é a capacidade de suporte do RU? CS. Alguém lembra? Como é que eu meço a capacidade de suporte do RU da UFRA? 500, porque tem 100 para servidores e pós-graduandos. A capacidade de suporte é 500. Qual é a taxa de lotação real do RU, em termos de alunos? Quantos alunos ou quantas refeições são servidas por dia? Tem 1.000 alunos ali, pelo menos 1.000 alunos diariamente para comer dentro da UFRA. E aí a gente fica sem almoço. Teve um período que eu e alguns outros colegas almoçamos no RU, né, e aí depois isso foi normatizado lá, mas enquanto era permitido, nós almoçamos e a gente falava isso. A taxa de lotação aplicada no RU, ela é maior do que a capacidade de suporte. Alguma ação poderia ser tomada para aumentar a capacidade de suporte, seja ela qual for. Mas é um exemplo. E também, quando você chega no coffee break, tem 300 pessoas e uma mesinha ali pequena. Essas são situações de super pastejo. Tem muita boca e pouca comida, grosseiramente falando. Tem muito boi e pouco capim. Qual é o resultado disso? Degradação da pastagem, degradação do pasto, comprometimento do crescimento do pasto. Porque o capim está se esforçando ali, coitado, para produzir biomassa, e o boi está comendo, tem muito boi comendo. Sub é excesso e super é falta. Correto? Ou posso falar também, sub é falta de animais e super é excesso de animais. Também a degradação em subpastejo. Como? Por que há degradação em subpastejo? Por que pode haver degradação em subpastejo? Pode haver... tá certo, Vanessa, é isso mesmo. Pode haver, pessoal, também no subpastejo, né? Não havendo adubação, não havendo outras coisas, pode haver uma regeneração do ecossistema. Tem pouco animal, começa a aparecer planta também. Isso aliado a uma falta de nutrição adequada, né? Que está junto aí com as coisas. Mas pergunto a vocês, se eu te der uma fazenda e você tiver que escolher entre 3 situações para trabalhar. Vocês vão trabalhar na capacidade de suporte, no subpastejo ou no superpastejo? Visando eficiência. Capacidade de suporte, né? Opa, ó, tivemos uma divergência aí. Interessante, porque isso faz parte do questionamento. Pensando em eficiência, é melhor eu trabalhar na capacidade de suporte, no sub ou no super? Eficiência. Máxima produção, sem degradar capacidade. Se tem aquela capacidade, né, está mais eficiente. O ideal, pois é. Eu vou trabalhar no ótimo. Vocês, a gente sempre vai trabalhar no ótimo. Por quê? Eu vou explicar por quê já, que aí é o encerramento que a gente fecha com chave de ouro, com conceitos práticos, com o desempenho animal. Certo? Eu vou trabalhar no ótimo, que é a capacidade de suporte. Agora, se vocês tiverem que escolher entre o sub e o super, ou eu tiver que trabalhar com a segurança, né? Vocês vão escolher quem? O sub ou o super? Aí vem a fala, né? O sub. O sub. É melhor eu ter sobrar do que faltar. Então, às vezes você vai em muitas fazendas, o cara está com pasto sobrando. Não, beleza, está ótimo, graças a Deus. Porque se der alguma praga, algum problema, alguma coisa, ele tem para onde correr. Agora, quem está no super, meu amigo, tem que, digamos aí, se rebolar, tem que se planejar, porque está com problema iminente, está com falta de comida. E esse super pastejo, aliado à falta de adubação e outras práticas, é o que levou à degradação das pastagens, e às vezes leva. E a falta de planejamento. Chega o período seco, o capim para de produzir, eu mantenho a quantidade de animais, não retiro, não suplemento, não forneço nada, eu tenho o quê? Super pastejo, degradação da pastagem. Ok, gente? E aí, a gente chega, né, nesse gráfico, que é conhecido como modelo de Mott. A professora Janaína vai fazer um documentário
acho que eu nem devia falar isso, mas isso é um spoiler, né? Ela está idealizando, mas em breve teremos documentários com grandes figuras, grandes lendas da área da forragicultura no Brasil e no mundo. Isso vai ser muito legal. Assim, professor Evangelista, Vidal Farias, uns caras que contribuíram muito. E esse mote é que tem esse modelo aí, bem antigo, que a gente mostra em toda a aula de forragicultura e que todo mundo tem que saber, né? Porque ele relaciona tudo que a gente falou nessa aula de hoje, está nesse gráfico, pessoal, em grande parte, né? E aqui eu tenho a linha cheia com a produção por animal, que ela é dada chamada, né, talvez de ganho médio diário, ou a produção por dia, litros de leite por dia, e a produtividade, né, a produtividade animal, que é quanto que o animal produz, quilos por animal, e a produção por área, e a produtividade por área, que é o quê? Quilos por hectare. Então, vocês já sabem disso, né? Então, tem a produtividade por animal e a produtividade por área. Tá certo? Então, a depender da situação do pasto, observem o gráfico, né? A depender da situação do pasto e da taxa de lotação, eu tenho aqui, no extremo do gráfico, com uma baixa taxa de lotação, eu tenho subpastejo, tá certo? Que é caracterizado pelo quê? Vou mudar para cá. No subpastejo, então lembrem-se que essa linha é a produção por animal, né? A produtividade por animal, quilos por animal, e aqui a produtividade por área, quilos por hectare. Então, vejam só, no subpastejo, eu tenho, né, poucos animais por área, que a taxa de lotação ela é baixa. Isso significa o quê? Eu vou apagar isso aqui que vai me atrapalhar. Isso significa o quê, pessoal? No subpastejo, que eu tenho pouco animal e eu tenho muita forragem. Se eu tenho pouco animal e muita comida, imagina você entrasse no RU sozinho antes de todo mundo. Você ia comer bastante, né? Alguns de vocês, né? Tem uma turma que é boa de garfo. Então, botar o Matheus aí lá na entrada, o Matheus, o Aloísio. Na entrada, José Vilk. Entrar no RU primeiro, eu comer bastante, né? Comer umas 3 bandejas daquela. E aí, né? Entrando nisso e comendo com pouca gente, com poucas pessoas, no caso, e, na verdade, pensando nos animais, nos bovinos, eles têm pouco no pasto, eles vão comer muito. Qual vai ser o resultado? Eles vão desempenhar muito, mas de forma individual. Então, o ganho de peso desses caras individualmente seria, né, muito alto. Por outro lado, né, que aqui o ganho está alto desses animais. E aqui existem algumas modificações, né? Mas se eu pegar esse ganho por animal e multiplicar pela taxa de lotação, que é o que eu vou obter a minha produtividade por área, ela é baixa. Então, no subpastejo, a produtividade por área é baixa, a produtividade por animal é alta. A produção de forragem aqui, pessoal, ela é alta ou baixa? É baixa, é alta, quer dizer, né? Então, eu tenho alta produtividade de forragem, vou chamar PF, ou massa de forragem, tá certo? Eu tenho alta oferta de forragem, porque tem muito capim para pouco animal, né? Eu tenho alta oferta de forragem, eu tenho baixa produtividade por área, tá certo? Por área. Está horrível aqui esse desenho. Então, é bom que vai ficar gravado, né? Que aí depois vocês podem assistir e tomar nota, se alguém estiver tomando nota aí. Então, eu tenho uma alta produtividade por animal no subpastejo e uma baixa produtividade por área. À medida que eu coloco animais nessa área, que eu aumento a taxa de lotação, então eu vou caminhar para a minha direita, o que é que acontece?
o ganho por animal, em algum momento, começa a diminuir e o ganho por área ele vai aumentando, porque eu estou colocando mais animais. Então, lembra que eu falei no primeiro dia de aula, a produção animal em pastagens, ou a produtividade animal em pastagens, ela é reflexo da taxa de lotação vezes o ganho de peso ou a produção de leite por animal. E isso me dá a produtividade por área. Quanto que eu produzo, né, em arrobas por hectare, em litros de leite por hectare. Mas vejam que chega num ponto que tanto a produção, né, a produtividade por área, quanto a produtividade por animal caem, que é a zona de superpastejo. Passei do ótimo, passei da capacidade de suporte. Por que que caiu aqui, pessoal? Porque eu tenho principalmente uma baixa o quê? Oferta de forragem, eu tenho uma baixa produtividade de forragem, porque tem muito animal. O capim não dá conta de consumir, porque eu passei da capacidade de suporte. Eu não adubei, eu coloquei muito animal e não passei disso. E aí a gente volta agora, não para os extremos, mas para o intermediário. Onde é ideal eu manejar o pasto? No equilíbrio entre ganho por área e ganho por animal. Isso é o que o modelo de Mott diz, que é nada mais, nada menos do que a capacidade de suporte. Então, quais conceitos eu tenho nesse gráfico? Produção por área, produtividade por área, né? Produtividade por animal. Tenho superpastejo, subpastejo, tenho capacidade de suporte, tenho taxa de lotação, oferta de forragem. Então, esse gráfico descreve quase tudo que a gente falou hoje em termos de conceitos, mostrando uma aplicação prática. E aí, temos aqui um conceito que era chamado de palatabilidade, mudaram para aceitabilidade, tem gente que chama de palatabilidade, enfim. Mas que é importante é se o animal come ou não um alimento ou uma forrageira. O bicho come? Come. Antigamente chamava-se era palatável, né? Chamava-se palatável. Palatável está relacionado ao gosto. O animal não fala para a gente se ele gosta ou não, ele demonstra, ele come ou não. Então, ajustaram esse termo para aceitável. Ele aceita ou não? Se eu boto lá, ele come, isso é um bom sinal. Se eu boto lá, ele não come, tem alguma coisa que ele não come. Então, alguns animais são mais aceitáveis, né, do que outros. E aí vocês vão ver diversas vezes o termo palatável, tá certo? Aqui tem umas continhas que aí eu vou deixar de exercício para vocês, né? Eu vou resgatar. Tem umas contas, tem um exercício, não tem, Aloysio, de taxa de lotação, capacidade de suporte, né? E, por exemplo, cálculo da capacidade de suporte, considerando aqui o acúmulo de forragem, a produção. Então, isso aqui são contas interessantes que aí a gente vai, né? Vocês vão buscar, são extras, né? Não se preocupem, não vou botar isso aqui na prova, vai estar no quiz, né? Então, aqui é mais para aprendizado e curiosidade de vocês, tá certo? Outra coisa interessante que eu mostro aqui é o quê? Como é que a gente mede a produção de forragem, o acúmulo? A gente joga um quadrado de 1 metro por 1 metro, ou de meio metro por meio metro, corta e pesa. Ou utiliza uma gaiola de exclusão, né, onde tem animais em pastejo. Corto, peso, faço contas, e aí chego na produção de forragem, extrapolo para 1 hectare. Tá bom? Outro ponto é a eficiência de pastejo. É o percentual de forragem consumida em relação à forragem disponível. Então, a eficiência de pastejo é daquele capim todo disponível, a gente sabe que o animal consome em torno de 50% dele, pessoal. Então, a gente vai falar disso lá na frente. Quanto mais eficiente for o pastejo, melhor. Então, esse conceito é importante, sabendo aí disso, né? Então, revisando, voltando aí, o que é que falamos hoje? Pasto, pastagem, pastejo, intensidade e frequência de pastejo, capacidade de suporte, manejo de pastagem, manejo do pastejo, pressão de pastejo, oferta de forragem, taxa de lotação, acúmulo de forragem. Falo para vocês, pessoal, conhecendo esses conceitos é que a gente entra na disciplina de fato. Sem isso, a gente não consegue entrar. E vejam que hoje a gente já tem discussões ou implicações práticas, diretamente práticas disso. Por exemplo, né? Isso aqui vocês podem também fazer, buscar aí
ou anotarem agora, né? 150 animais de 250 quilos de peso vivo em 45 hectares. Qual a taxa de lotação? Ou seja, taxa de lotação é em UA por hectare. Você tem que saber que uma UA é 450 quilos de peso vivo, você chega na taxa de lotação. Isso eu fazia no quadro, né? Fazer essas continhas. Eu até arrumei um quadrozinho aqui, uma lousa pequena, e daqui um dia eu vou rabiscar com vocês. Esses exercícios a gente tem no CIGAR, tem uns exercícios disso. Eu vou confirmar se ele está, tá? O que foi que falou aqui? Veja aí. Tá bom? E um outro exemplo, uma fazenda pode ter diferentes lotes, diferentes grupos de animais, diferentes espécies. Por exemplo, eu tenho uma pastagem 1, uma pastagem 2 e uma pastagem 3, com 90 ovinos, 15 vacas, 600 bois, e os pesos de cada um. Qual a taxa de lotação global da fazenda? Isso aqui você não vai tirar uma média, tá? Vocês vão raciocinar aí, quebrar a cabeça, se tiverem dúvida, também nos perguntarem. E assim vai, né? O contrário, capacidade de suporte 3 UA por hectare. Quantos ovinos de 30 quilos eu coloco em 5 hectares? Então, veja que são coisas que têm uma aplicação prática e são continhas simples, né? Com o básico da sobrevivência do estudante de agronomia. O que é que o estudante de agronomia ou ciências agrárias precisa saber para sobreviver nas contas? Tirando aquelas mais detalhadas que vocês vão fazer, né, em algumas disciplinas. Mas aqui, em muitas, né, o que é que vocês têm que saber? Regra de 3. Se vocês souberem regra de 3, vocês não vão morrer de fome enquanto engenheiros agrônomos, né? E outras coisinhas mais. Tá? Bom, e aqui tem outros exercícios, tudo mais. Né? Aqui um exemplo do cálculo da forragem. Então, a gente tem alguns exercícios, né? E é isso. Aquele mesmo gráfico, ganho por animal, ganho por área, só que aqui ele está invertido, né? E a faixa ótima entre ganho por animal e ganho por área. Aqui está o subpastejo, aqui está o superpastejo, né? Olhando o gráfico, vocês conseguem entender. E a produtividade é justamente o desempenho versus a taxa de lotação. É o que está aqui nesse gráfico. Então, eles nos mostram a capacidade de suporte como ótimo, né, do pastejo e em função da característica da forragem também. Então, pessoal, isso aqui é apenas introdutório, onde a gente faz um link com a aula passada, né, e com os conceitos. Na próxima aula, nós falaremos sobre morfologia, e eu vou tentar trazer, eu acho que não dá tempo, mas algo sobre fisiologia das espécies, C3, C4 e CAN. Vou tentar, mas não garanto, porque o tempo é curto, né? Então, eu prefiro, é mais interessante a gente falar de morfologia, que a morfologia, né, que é uma aula também teoricamente chata, eu mesmo fiz essa reflexão, né, eu faço essas reflexões, aulas aparentemente chatas. Não, slides, a gente não disponibiliza slides, tá, Gerlane? A gente vai disponibilizar as gravações de forma privada para vocês assistirem, quem tem problemas de internet, mas o meu slide eu não disponibilizo, eu disponibilizo os textos para vocês lerem textos e não lerem slides. Como a gente está em remoto, a gente está disponibilizando a gravação, porque vocês não têm, às vezes, né, nem todo mundo tem como assistir a aula na íntegra e dar um corte, dar uma chuva, enfim. Essa é a única exceção, mas a gente não disponibiliza os slides. Como eu ia falando, eu esqueci, né? Esqueci o que eu estava falando. A morfologia, né, que a gente vai falar semana que vem, ela influencia também diretamente o comportamento do animal. Lembrei, né? Essas aulas que são tidas introdutórias são teoricamente chatas ou maçantes, né? E a tentativa minha é transformá-las em mais aplicadas e trazer aplicações. Então, semana que vem a gente vai falar de morfologia e também de uma forma aplicada, porque isso é embasamento para a gente entender e conhecer os capins e recomendar e saber o manejo e saber o valor nutritivo e tudo mais. Então, saibam que esse início talvez seja tão importante quanto que a gente vai ver lá no final. É como se vocês vissem as disciplinas básicas do curso e que vão ver no final
é o que a gente está vendo, os conteúdos básicos da disciplina que vão nos ajudar a entender as coisas lá do meio para o final, tá certo? Bom, então era isso, pessoal. De hoje, né, que a gente tem para falar dos conceitos são